Agora o tema é a CPMI do Banco Master, que volta a ser cabo de guerra também entre parlamentares da oposição e da base governista. Após essa operação de hoje contra Jacques Wagner, PT e PL defendem a instalação do colegiado no Senado. Beatriz Souza volta com a gente, mas como eu falava, nesse ano eleitoral vai ser difícil alguém querer pautar esse tema, né? Até Davi Alcolumbre, Bia. Pois é, Márcio, o maior impedimento é justamente o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que já havia dito, né, Márcio, há alguns dias que não pretendia instalar essa comissão, que a prerrogativa era dele se instalar e quando instalar, mas ele via o obstáculo dizendo que os parlamentares, tanto da base do governo quanto da oposição, queriam uma comissão para poder fazer palanque eleitoral. E não foi só o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é quando tem deputados e senadores, mas também a narrativa sobre a investigação do Banco Master, sobre esse escândalo que virou cabo de guerra entre os governistas e a oposição. E com mais uma fase da operação, essa nona fase, agora mirando um outro nome com foro privilegiado, desta vez um senador, né, petista do estado da Bahia, os parlamentares, deputados e senadores se aproveitaram, claro, para poder usar suas narrativas, cada um defendendo o seu lado, para poder empurrar essa bomba, digamos assim, para o outro lado. Então, os governistas, né, tentaram até relembrar a parte do senador Flávio Bolsonaro ali pedindo, né, dinheiro para Daniel Vorcaro, cobrando o investimento no filme Dark Horse, enquanto a oposição pega toda essa investigação de hoje, essa fase da operação, tentando associar o escândalo Master ao governo Lula. No entanto, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, já tinha falado que não pretendia fazer a instalação de uma comissão. São vários pedidos, tanto aqui na Câmara dos Deputados, quanto lá no Senado Federal, pedidos de instalação de uma comissão para poder investigar, e inclusive tem pedido que foi judicializado, ou seja, tem pedido que está lá no Supremo Tribunal Federal e eles estão aguardando. E a cada fase que essa operação vem tendo, Márcia, esses pedidos, esse reforço, né, essa cobrança por instalação de uma comissão vem ganhando ainda mais força, principalmente nas redes sociais. Inclusive, o que chama a atenção, destacando, Márcia, é que o próprio deputado Rogério Correia, da base governista, além de cobrar a instalação de uma comissão, disse o seguinte, que na condição de investigado, o senador Jacques Wagner deveria se afastar da liderança do governo para poder se dedicar à sua defesa. Então, os parlamentares estão cobrando a instalação dessa comissão, mas também alguns parlamentares da base do governo cobram a saída do senador Jacques Wagner da liderança do governo que ele faz dentro do Senado Federal. Então a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos por parte dos parlamentares aqui dentro do Congresso, viu, Márcia? Volto com você. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Vamos chamar o Cristiano Vilela novamente para a gente comentar. Vilela, o próprio Jacques Wagner chegou a dizer que apoia a CPMI do Banco Master. Mas você acredita que ela ainda sai nesse ano eleitoral ou Davi Alcolumbre vai sentar em cima, como a gente costuma dizer? Eu não acredito que saia, viu, Márcia? Eu só acredito vendo. O fato é que os parlamentares, eles têm feito aí, seja de um lado, seja do outro, têm feito alguma defesa a que saia realmente essa comissão e tudo mais, porque sabem justamente que determinadas figuras que têm o poder efetivo não vão permitir. E no caso de Alcolumbre, já há uma série de denúncias, uma série de movimentos no sentido de tentar implicar o presidente do Senado nessa questão. Então, diante desse cenário político que mostra que Alcolumbre vai fazer de tudo para não abrir, e inclusive até com uma certa atuação conivente por parte de representantes do judiciário, é que há uma série de parlamentares que se aproveitam disso e fazem discurso para a plateia, mas depois, no escondidinho, no escurinho, ficam torcendo para que não seja aberta comissão nenhuma. E Denise Campos de Toledo também se junta a gente agora, Denise. O problema também não é nem só no Congresso, no Senado, tem judiciário aí envolvido, né?
Exatamente, nós tivemos discussões essa semana quanto à liberação ou não de parentes de Vorcaro. Vocês deveriam permanecer presos com todo o histórico que teve gente que nós votou temos a favor, dele, né? Exatamente, defendendo isso. Agora, em relação a Davi Alcolumbre, ao suspender essa sessão, ele, para evitar qualquer embate, talvez discussões até referentes à CPMI, ele que também foi acusado de envolvimento com Vorcaro, ele abriu mão também da discussão de pautas relevantes. Vamos lembrar que o Congresso está encaminhando pautas bomba contra o governo em termos financeiros e tem aquela discussão da jornada 6x1, que a Alcolumbre talvez não queira levar adiante mesmo, que passou pela Câmara, o governo abriu mão daquele projeto que tramitava em urgência para tentar dar espaço para o Senado discutir essa pauta da redução da jornada, e Davi Alcolumbre deve segurar. Ele falou que talvez em 15 dias possa haver uma reunião para a derrubada de vetos do governo, inclusive em pautas ligadas à segurança. Então a gente percebe que houve uma certa instabilidade momentânea lá no Congresso em relação a essas novas acusações, e nós tivemos nos últimos dias a divulgação do envolvimento de vários políticos. Não vamos esquecer do jatinho, da carona dada por Hugo Mota com Vorcaro. Ele disse que foi Ciro Nogueira que pediu, mas tem a possibilidade de dinheiro que falta comprovar também, que foi destinado a Davi Alcolumbre. Agora envolvimento de Jacques Wagner, do PT da Bahia, que começou inclusive com uma origem financeira. Foi o Cred Sexta, que foi para se livrar de uma rede de supermercados. Eles permitiram a criação de um crédito consignado, que vai ter a reserva de mercado lá junto aos servidores até 2033. Então, tem todo um envolvimento econômico também por trás dessa história. É ver qual vai ser a posição do Congresso. Agora, a CPMI, eu não acredito que possa avançar.